assim, a gente está muito feliz pelo que Deus está fazendo, né? E é o ano da exatidão, e por trás desse ano da exatidão, eu tenho uma revelação de Deus que é um ano espiritual. Por que é espiritual? Porque é exatamente a prática das boas obras que Deus preparou para quem? Para os seus, né? Então isso é um ano espiritual, o ano da exatidão. Então, queridos, e Deus falou conosco sobre os problemas dos casamentos que está acontecendo nos dias de hoje. E que o tempo vai passando e você vai deixando para trás e não dá um puxão de orelha assim, principalmente nós, os domésticos de casa, em relação aos nossos casamentos. Irmão, porque todo casamento com problema, quando ele está com problema, é um ataque do diabo. Pode ter certeza. Ah, é porque nós não estamos dando certo. Não é isso não. Por trás está o rabinho dele ali. E a gente, ao longo do tempo, vê o quanto isso é problema para os filhos quando crescem. Por isso que o tema é esse. Pais separados, filhos machucados. E aqui dentro da igreja nós temos uma pessoa, eu queria até chamar ele aqui, o Samuel. Vem cá, Samuel. Samuel é um menino de Deus, que todos nós conhecemos e sabemos os frutos que ele tem gerado. É um guerreiro. Muito cedo, na pré-adolescência, o Abel acompanha ele. Tem sido assim um baluarte na vida do Rafael, tem orientado ele em muitas coisas. Mas esse menino aqui, hoje, ele é um milagre. Mas ele é fruto de todo tipo de trauma de alguém que um dia foi vítima da separação de um casamento. Então ele vai ter alguns minutinhos para falar, é muita coisa, certo? É muita coisa. Deus já trouxe para ele aí cerca de 25 tópicos acerca do que um filho de pai separado passa. Tu imagina, se eu vai falar um negócio bem rapidinho, Samuel, pode deixar. Ele me apresentou 25 tópicos. Eu falei, meu Deus, mas amanhece o domingo aqui no culto com ele. Mas eu já conversei com ele, ele terá um tempinho aqui. E depois, se você se interessar, eu acho que vai dar para todos, o Rafael, a nossa equipe, está com os 25 lá. Já está todo impresso, com os versículos, tudo direitinho. E eles vão passar para vocês após a palavra que ele vai ministrar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Para mim é uma alegria muito grande estar fazendo isso aqui. Porque eu desejo que a família de cada um de vocês dure até a volta de Jesus. E as pessoas perguntam sobre escatologia e dizem, nossa, qual que é um dos grandes sinais antes da vinda de Jesus? Um dos grandes ataques que o diabo coloca na vida dos casais. E eu diria que um dos maiores ataques é contra a família e é contra o casamento. Porque o casamento, ele é a maior prova de que Jesus está voltando. E era uma vez um homem e uma mulher que casaram, muito novos. E esse pessoal que casou novo, eles não tinham muito entendimento da palavra, não tinham muito entendimento assim do plano de Deus, né? E aí tiveram 2 filhos, meus irmãos mais velhos. E aí, em um determinado momento, né, eles foram crescendo e decidiram se mudar para Goiás, para Goiânia, né? Chegando lá, cresceram mais um pouco e tal, só que as distrações fizeram o quê? Fizeram haver uma separação. Só que antes de separar de vez assim meu pai e minha mãe, Deus havia gerado eu na barriga da minha mãe. Então eu sou um milagre porque meu pai e minha mãe estavam praticamente separando e eu fui gerado nesse contexto. Então eu cresci, vamos dizer assim, que eu cresci sem a figura paterna dentro de casa. Então, fazer isso aqui que eu estou fazendo hoje, isso já é prova de que Deus já me curou de muita coisa. Porque senão eu não estaria aqui fazendo isso. Isso já é um milagre. Porque a minha paternidade hoje é voltar lá atrás. Não ao que meu pai e minha mãe fizeram, mas ao que Cristo fez lá na cruz. Essa é a verdadeira origem. Só que, olha só, talvez você tenha isso também na sua família. Pais que se separaram, né? E você fala disso, que você superou isso. Você fala, olha, meus pais se separaram e tal, mas hoje eu sou muito bem casado, né? Eu tenho minha esposa aqui e tal. Só que muitos superam, né? Mas não reparam. Ou seja, você tem ali, você sabe que aconteceu isso, você foi se passando o tempo, né? Você cresceu, você adquiriu maturidade, conhecimento da palavra, foi curado de muita coisa, mas a cicatriz está lá. E mesmo que você queira fugir disso, cedo ou tarde
parece que vem na sua direção aquelas lembranças daquilo que aconteceu. E isso acontecia muito comigo, porque eu vivia num ambiente de ausências. Então eu nasci nesse contexto, claro, graças a Deus eu tive um bom relacionamento com meu pai e com a minha mãe, graças a Deus eu me dei muito bem e perdoei eles, vi eles tendo perdão ali, né, tipo, com o tempo, né, 14 anos depois, outras coisas 19 anos depois, para vocês verem como uma separação não é só um momento, mas existe todo um trauma que vai tendo que ser, a pessoa tem que se curar aos poucos, não vai se curar de uma vez, claro, mas acontece muito que dentro desse contexto, a gente até vai superando conforme vai crescendo, fui ficando mais velho, né, ali 12, 13 anos já tinha entendimento de que separar não era legal, né? Mas eu não era reparado naquilo ali. E o que acontece quando você não é um filho reparado? Você tem muitas dúvidas, né? E eu sofri muitas coisas por causa disso. Por ter essa ausência do meu pai em alguns momentos da minha vida, eu sofria bullying na escola. Diziam que eu era travado igual um robô, diziam que eu não valia nada ali, não nesse contexto tão literal, mas falavam algumas coisas para mim que eu ficava, meu Deus, eu estou sendo atacado aqui, eu não sei o que está acontecendo comigo, parece que essas pessoas estão sendo usadas pelo próprio capeta, porque era isso que acontecia muito. E aí eu sofria crise de ansiedade, e aí eu chegava em casa e dizia, mãe, eu não sei, eu vou para a escola todo dia enfim, e aí vinha aquele contexto, eu estou indo para a escola, e crise de ansiedade. E aí os problemas da adolescência, aí o meu pai não estava em casa, porque meu pai, em casa, minha mãe separou, aí tu queria conversar com o pai, aí tinha que ir lá no pai. Só que chegava lá no pai, beleza, conversei com meu pai. Mas cadê minha mãe junto com meu pai? Daí voltava para casa, cadê meu pai junto com minha mãe? Então ficava uma crise que vinha e vinha e vinha. E eu vou dizer, muita gente aqui, de vocês, pode até ter superado a separação. E eu sei, você vai superar, você superou, tudo bem. Só que tem muita gente que vai colocando um véu em outras coisas da separação que ficam. Que vai escondendo isso atrás do ministério, vai escondendo isso através de cargos, escondendo isso através de uma posição e não se liberta totalmente. Porque quando seus pais se separam, você tem um ataque direto à sua identidade. Porque você fica dividido, a sua emoção fica dividida e você fica pensando assim, meu Deus, e agora? Eles se separaram, será que vão voltar, será que não vão? Meu Deus, meu pai mora longe, e aí que eu quero conversar com ele, mas ele não está ali, mas ele está lá, mas... Então você fica dividido e você vê também tem uma dificuldade de ver a bondade de Deus. Tem dificuldade de ver Deus como teu pai, porque você vê, olha o que aconteceu aqui em casa, olha isso. E começa a vir medos fora do comum, né? Você começa a ter medos aí... Só que a Bíblia fala que no amor não há medo, né? Antes o perfeito amor, ele afasta todo medo. Só que, gente, por que está sendo colocado esse tema exatidão, está sendo falado disso aqui? Porque quando você faz lá um curso lá de desenvolvimento pessoal, lá eles vão falar disso. Mas falam lá de, nossa, o seu trauma, que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso não cura totalmente a gente. O que cura é voltar para isso aqui. Isso aqui é o que cura a gente. Por isso que Jesus é o pão da vida, né? Porque olha só, crescer num ambiente de separação é uma coisa complicada, porque você vê seus irmãos mais novos, mais velhos, sofrendo com aquilo, e você não sabe explicar como ajudar eles, você não sabe dizer, olha, faz isso, cara, faz aquilo e tal. E fica travado. E como eu disse para você, quando uma pessoa não é totalmente curada, ela pega um papelzinho assim, que esse papel é o cargo dela, o cargo, né? Pode ser o cargo dela também, mas é o cargo dela na empresa, assim, ó. Coloca aqui, ó, eu sou um líder agora ninguém me toca, para esconder a ferida. Ah, não, eu fiz um curso tal, fiquei lá 3, 4 dias lá, tal. Só que às vezes não é só, às vezes você tá aqui, ó, você superou, mas você não reparou. E era isso que vinha acontecendo comigo e tal. Mas e aí, Samuel?
separou nisso e tal. Não. A boa notícia é que um dia eu realmente encontrei Jesus de verdade. E uma das primeiras coisas que Jesus tratou em mim foi o perdão. E hoje, essa bazuca que, vamos dizer, ficava apontada para mim, dizendo, meu, olha só o que aconteceu, olha isso e tal. Cara, eu vou dizer para você, isso não me fere mais, isso não me dói mais. Muito pelo contrário, hoje eu tenho um bom relacionamento com todo mundo, né? Com meus pais, com meus irmãos, todos eles e tal. Só que, por que eu tenho um bom relacionamento com eles? É porque eu consegui fazer alguma coisa boa? Não. Porque a Bíblia vai dizer que todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados, nas nossas iniquidades, mas Jesus veio lá e pagou o preço. Olha só, a maior falta de, às vezes, alguém que não tem um pai em casa, e eu queria falar isso, é que, ou a mãe em casa, porque isso vai de um lado para o outro, você perde de um lado quando você fica só com o pai e perde de outro quando fica só com a mãe. Ou você é muito protegido aqui no ambiente da mãe, ou você é pouco cuidado ali, o pai está ali trabalhando e coisa, então você fica nesse lado aqui. Mas eu quero declarar em nome de Jesus. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui, certo? É porque Deus quer que você aprenda com isso. E na sua geração, você possa ser transformador de ambientes através de Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Porque olha só, a nossa identidade, a nossa dificuldade de ver a bondade de Deus, medos fora do comum, tudo isso, a boa notícia é, tem perdão. Tem restauração, tem como perdoar, tem como restaurar. E isso é para os homens. Antes de encerrar aqui, cara, se eu pudesse dizer para você, se você fosse meu pai, eu pudesse chegar e dizer para você isso, mas, enfim, não deixa nenhuma brecha aberta dentro da sua casa. O seu casamento, ele é único. E quem mais vai sofrer se você não levar isso a sério? Não é você, é os seus filhos que vão colher disso, que vão sentir as dores disso. Até já deu aqui os 10 minutos. Mas a boa notícia é essa. Você sofreu, você pode ter sofrido isso, ou enfim. Mas a boa notícia é, se eu estou aqui pregando que Jesus cura, é porque Jesus cura. E eu, inclusive, eu deixei uma folha ali, você vai ter ali os tópicos, e do lado tem um versículo bíblico com o que Jesus pode fazer na sua vida para te libertar. Perdi muitos amigos por causa disso. Aí tem um versículo que fala o contrário. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos cura de tudo isso. E a boa notícia é essa, que eu falo para todos vocês aqui. E se você tem a oportunidade de pedir perdão para os seus filhos, se você fez alguma coisa que desagrada a Deus, fale. Por quê? Porque um dia eles vão olhar para você e dizer, eles não foram perfeitos, mas eles me ensinaram que a vida, ela precisa ter essa união, esse amor, e, enfim, era isso. Aleluia.